A você que está nos assistindo pelo Facebook, um prazer ter você conosco aqui nessa manhã, Escola Dominical. É um prazer muito grande tê-los aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus, nessa manhã tão importante para nós. Nós hoje estamos estudando, para quem está nos acompanhando no Facebook, nós estamos estudando sobre o livro de Jó. Então você que está no Facebook, lembre-se disso, nós estamos estudando o livro de Jó. Hoje estamos na lição de número 8, e você que está nos acompanhando aqui na igreja ou no Facebook, que não tem a revista, não se preocupe, pega a sua Bíblia, deixa aí já abrindo aí, vai abrindo aí no livro de Jó, porque nós estaremos estudando um pouquinho nessa manhã, muito importante, ainda que de uma forma muito objetiva, nós estaremos estudando um pouquinho sobre o livro de Jó. Eu queria fazer uma introdução para ajudar, porque às vezes tem alguém, né, Beto, que está chegando agora para estudar o livro de Jó, não tem muita informação sobre essa questão do livro de Jó. Então eu vou aproveitar este momento, irmã Jacira, para fazer uma breve introdução, para que todos possam compreender um pouco mais sobre o livro de Jó. Bom, vocês já sabem, nós sabemos, vocês que nos assistem no Facebook sabem, que Jó, ele enfrentou alguns dilemas, algumas situações difíceis vieram sobre a vida de Jó. Jó era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Jó tinha uma família muito abençoada. Jó tinha um número enorme de filhos, né? Cerca de 10 filhos. Jó tinha tudo de bom e do melhor, um homem próspero, né, Marcos? Um grande negociante da época, podíamos dizer assim, se fosse nos contextos atuais, seria um grande empresário. Então, mas Jó passou por um revés e perdeu tudo. Perdeu toda a situação financeira, se foi. Perdeu os filhos faleceram num trágico acidente. Perdeu sua saúde física, se tornou um homem doente. Todas essas calamidades vieram sobre Jó. E Jó passou por um momento muito difícil na sua vida. E para consolar Jó, para ajudar Jó naquele momento difícil, Jó certamente era um homem de muitos amigos. Ele era rico, e a gente sabe, a própria Bíblia diz que o rico tem muitos amigos. Mas nos momentos da dificuldade, nos momentos da luta, parece que os amigos se foram. E só vieram pelo menos 3 amigos, mais tarde vai chegar mais um. E esses 3 amigos de Jó, eles vêm exatamente para consolar Jó, para ajudar Jó naquele momento difícil. E ao se deparar com toda a situação que Jó se encontra, eles ficam emudecidos diante daquela situação. Eles não sabem o que falar naquele momento em que Jó está passando por uma situação tão difícil. Sabe quando a gente se depara com uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, e que está enfrentando um momento muito difícil, e que a gente às vezes falta-nos palavras para tentar ajudar aquela pessoa, consolar aquela pessoa. Os amigos de Jó, quando chegaram para consolar Jó, ao se deparar com a situação, Fernanda, eles ficaram emudecidos por pelo menos 7 dias, sem saber o que falar com Jó diante daquele dilema. E aí os amigos começam, a partir do 7º dia, a dirigir palavras a Jó, no intuito de tentar ajudar Jó naquele momento difícil. Só que eu costumo dizer que esses amigos de Jó, eles seriam muito mais úteis a Jó se eles ficassem em silêncio. Porque ao abrir a boca e falar com Jó, eles vão acusar Jó de estar passando por aquela situação por culpa dele. Eles vão acusar Jó de estar passando por aquela situação por culpa dele. E a gente sabe, que a gente tem a Bíblia, que a situação que Jó estava enfrentando, Jó não tinha culpa naquilo que estava enfrentando. Então os amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, eles vão acusar Jó de Jó estar em pecado. E hoje, na aula de hoje, Lorena, nós vamos estudar exatamente o que Zofar falou com Jó, o terceiro amigo de Jó. Nós já estudamos o que ele falou, o que Bildade falou, e agora nós vamos ver o que Zofar falou. Se Zofar ficou por último para falar, certamente por questões da cultura oriental, Zofar seria o mais novo, porque os mais idosos, os mais velhos, tinham prioridade na fala.
Então chegaram 3 amigos, quem vai falar primeiro? O mais velho, que para a cultura oriental é o mais sábio. Se Zofar fica por último para falar, ele talvez dos 3 era o mais jovem. Não que significa dizer que ele era jovem no sentido jovial, de ter seus 20, 30 anos, mais jovem do que os outros, mas tudo leva a crer que todos os 3 eram bem idosos. Mas Zofar, ele vai falar alguma coisa para Jó. E o que nós vamos estudar hoje? O que Zofar falou com Jó? Será que o que Zofar falou tinha realmente sentido? Ou será que Zofar estava equivocado no que falou com Jó? Será que nós podemos encontrar pessoas que têm o mesmo pensamento de Zofar na nossa vida? Será que um dia nós podemos encontrar alguém que tenha o mesmo pensamento de Zofar com relação ao que Jó estava passando? Então nós vamos ver hoje, nesta manhã, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Esse é o título da nossa revista. Zofar vai ter um conceito em mente. Qual o conceito, Beto, que Zofar tem? O justo não passa por tribulação. Esse é o conceito de Zofar. Zofar tem um conceito acerca de Deus, que Deus não permite o justo que serve a Ele passar por tribulação. Ou seja, se Jó está passando por tribulação, é um sinal de que Jó não é justo. Porque no conceito de Zofar, o justo não pode passar por tribulação. Será que hoje, no conceito, nos dias atuais que a gente vive, essa doutrina de Zofar, essa ideia de Zofar, ainda está muito presente no meio evangélico, de que a pessoa que serve a Deus não passa por tribulação? Será que existe esse conceito no meio evangélico de que uma pessoa que serve a Deus fielmente, que é uma pessoa piedosa, que é crente de verdade, não passa por luta, porque Deus não vai deixar ele passar por luta? Será que Zofar, irmã Jacira, estava correto em sua doutrina? Estava correto em seu ensino? É o que nós vamos ver nesta manhã na escola dominical. Vamos ler todos juntos o texto áureo para nós numa só voz? Numa só voz, todos juntos? E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. É bom vocês, os irmãos que estão nos assistindo no Facebook e aqueles que estão aqui, que nós iremos estudar o capítulo 11 de Jó. Então você já separa na Bíblia. E o capítulo 20. Por que o capítulo 11 e o capítulo 20? Porque são os 2 capítulos, Eliseu, que trabalham a fala de Zofar. Zofar vai falar pelo menos 2 vezes na Bíblia. Uma no capítulo 11 e a outra no capítulo 20. Então vamos lá na nossa Bíblia. Quem está com a Bíblia aí, você que veio nesta manhã, os irmãos que estão conosco nesta manhã, Jó capítulo de número 11. Localizar o texto? Sim ou não? Diz assim, mesmo assentados como os irmãos estão, diz assim: então respondeu Zofar o Naamatita e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multiplique-se em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profundo é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Eu vou me deter no capítulo de número 11, que é a primeira fala de Zofar. Eu já percebi que numa simples leitura você já vê que o texto é extremamente difícil.
Eu não sei se vocês concordam com isso. Primeiro, porque é um texto do Antigo Testamento. Segundo, é uma linguagem poética, extremamente. Então, o que a gente precisa? Estudar. Se nós não estudarmos, Robson, nós não vamos compreender o que realmente Zofar quis dizer. Numa simples leitura superficial, entender esse texto do Jó, capítulo 11, não é nada fácil. Mas nós vamos juntos aqui, tecendo alguns comentários, para que junto a gente possa tentar entender um pouquinho o que Zofar tinha em mente, Fernanda, o que é extremamente desafiador para nós. Mas vamos na nossa revista. Introdução diz assim: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos, ele faz humildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Olha, irmãos, Marcos, se ele faz e Bildade foram duro com Jó, Zofar, o terceiro amigo, é ainda mais duro, porque você vê que Jó já está enfrentando essas críticas dos amigos. Os amigos vêm e olham para Jó naquela situação e dizem assim: você está em pecado, você cometeu alguma coisa de errado, você tem que confessar seus pecados, você tem que se arrepender, Deus está te cobrando, Deus está pesando a mão sobre ti. Só que não havia nada disso acontecendo. E Zofar, quando vem, ele ainda é mais duro, mais crítico ainda contra Jó. Eu costumo dizer, irmãos, quem tem amigos dessa natureza não precisa ter nem inimigo, irmã Jacira. Você imagina, irmã Jacira, você enfrentando um momento difícil, passando por luta, em casa, doente, enfrentando um momento difícil, e alguém vai lá visitá-la, irmã Jacira. Ao invés de dar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, ainda vai na sua casa te condenar, te criticar, apontar o dedo e dizer que você está em pecado. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Se não bastasse toda a luta, Beto, que ele estava enfrentando, ainda vem amigos que dizem ser espirituais, mas de espirituais não tinham nada, e querem apontar o dedo e acusar Jó. Então vamos lá no tópico de número 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Olha só o que Zofar vai dizer. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Ou seja, Jó, você está passando por isso? Então eu estou parafraseando para vocês entenderem. Jó, você está passando por isso? Porque Deus castiga aquele que é mau. Sabe por que Deus matou teus filhos? Porque você é mau. Por causa dos seus pecados, Deus matou teus filhos. E o outro amigo não, o outro amigo disse para Jó que os filhos de Jó morreram por causa dos pecados deles. Esse não, esse diz assim: os seus filhos morreram por causa dos teus pecados. Deus te puniu matando os teus filhos. Deus te puniu trazendo essa enfermidade para a tua vida. Deus te puniu permitindo que tudo que você tinha fosse tomado pelos teus inimigos. Você está passando por um processo de punição de Deus. Irmão, imagine o que é isso. É esta acusação de Zofar contra Jó, dizendo: Jó, deixe-me falar uma coisa. Eu estou sempre parafraseando para vocês entenderem. Jó, ninguém que é justo passa por isso, Jó. Ninguém que é fiel a Deus passa por essa situação que você está passando. Se você está passando por isso, é um sinal de que você cometeu alguma coisa de errado e Deus está te castigando. Será que hoje, nos dias atuais, Mantelma, Robson, que estão aí estudando a palavra, será que nós ainda temos esse conceito de que qualquer coisa de ruim que acontece, a gente imagina que é Deus nos punindo? Será que ainda tem esse conceito? Eu lembro que quando veio a tragédia do grande tsunami na Ásia, que matou milhares de pessoas, mais de 300 mil pessoas morreram na Ásia, e rapidamente os meios evangélicos começaram a divulgar, dizendo: isso é Deus pesando a mão para aquele povo pecador. Eu pergunto, gente, se Deus tivesse que pesar a mão para um povo pecador, nós brasileiros estaríamos vivos? Meu Deus do céu!
Então nós temos que ter cuidado, e eu tenho muito receio, sabe de quê? De apontar para Deus algo que Deus não fez. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, porque os amigos de Jó diziam que Deus estava punindo Jó, e na verdade Deus não tinha nada com aquilo. Quem estava infligindo mal sobre Jó era quem? Quem sabe quem é que estava infligindo mal sobre Jó? Satanás. Eles estavam atribuindo a Deus algo que Satanás fez. Olha que perigo, gente. Então a gente tem que ter muito cuidado em olhar para a calamidade de alguém e dizer, fulano está passando por isso, sabe por quê? Porque não é crente. Fulano está passando por isso, sabe por que chegou essa enfermidade? Porque certamente ele tem pecado oculto, é Deus pesando a mão. Era essa a visão de Zofar, dizia, não, porque se ele fosse crente de verdade, porque se ela fosse crente de verdade, não estava passando por isso. Então nós precisamos ter cuidado com essa visão de Zofar, de olhar para uma pessoa passando por uma situação difícil e julgar esta pessoa. E analisar e dizer, ela está passando por isso por causa do pecado, ela está passando por isso porque existem coisas que precisam ser confessadas, ela está passando por isso porque precisa se arrepender, ela está passando por isso porque cometeu pecado e agora... Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu não estou falando que o pecado não gere consequências negativas em nossa vida, eu não estou falando, só que nós temos que ter muito cuidado ao fazer julgamentos. Quem somos nós para dizer por que fulano ou fulana estão passando por uma situação difícil? Quem somos nós para dizer por que fulano pegou um laudo médico e descobriu que tem um câncer? Quem somos nós para acusar alguém e dizer, está passando por isso por causa disso? Nós não temos esse poder, gente. Então, quando nós não temos esse poder, o melhor é ficar em silêncio e entregar nas mãos de Deus. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. A gente tem que ter cuidado para não cair no erro de Zofar, de acusar Jó. Ele chega a acusar Jó, quer ver? Agora eu vou para a Bíblia, vamos em Jó. Olha só, gente, eu vou mostrar para vocês alguns textos, poucos textos, porque o tempo é pequeno e nós estamos aqui resumindo. Abre em Jó, capítulo de número 11, nós vamos falar em Jó, nós estamos em Jó, capítulo de número 11, você que está em casa também, que está nos assistindo, se estiver nos assistindo, capítulo de número 11 de Jó, versículo 12, diz assim, mas o homem vão é falto de entendimento, ou seja, ele acusa Jó de ser uma pessoa sem entendimento, irracional. Sim, um homem nasce como a cria do jumento montês. Ele chega a chamar Jó de filhote de jumento, que era um animal extremamente difícil de relacionar-se com os homens, irracional. Olha o que ele chama Jó. Dizer, Jó, não adianta você querer ficar arrumando argumento, dizendo que você é justo, dizendo que você não sabe o que está acontecendo. Você está dando uma de uma pessoa insensata, meu filho. Confessa teu pecado, mostra para Deus onde está errando. Só que Zofar estava errado. Então a gente tem que ter cuidado, porque Deus não estava com Zofar. Zofar achava que Deus estava lhe orientando a falar com Jó, lhe orientando a acusar Jó, e Deus não estava. Então a gente precisa ter muito cuidado para não acusar as pessoas. Quer ver outro texto interessante? Jó capítulo 11. Olha o que diz versículo 5. Versículo 4 e 5 diz assim, pois tu disseste, ele está acusando Jó, Jó, tu diz, a minha doutrina é pura, limpo são os teus olhos. Tu está dizendo que é puro? Mas olha o versículo 5, mas na verdade provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Ah, Jó, se tu ouvisse o que Deus tem para falar contigo, se tu ouvisse Deus abrisse a boca e te condenasse, tu ia passar vergonha. E sabe qual era o testemunho de Deus com relação a Jó? Que Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, que Deus dava bom testemunho de Jó. E Zofar vai dizer o quê? Se Deus abrisse a boca, tu ia ouvir poucas e boas de Deus. Eu costumo dizer, gente, quem precisa de um amigo desse? Você está numa luta terrível, passando uma prova terrível, o cara vem e ainda te acusa de um monte de coisa que tu não fez. Se você está passando por isso, sabe de quê? Bem feito.
Isso é a mão de Deus pesando. Isso aí é pecado não confessado. Isso aí é porque você fez coisas erradas e não confessou para Deus, e Deus está te punindo. Olha só que doutrina estranha, né, Zofar? Quer ver? Vamos continuar a nossa revista. Tolos, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Eu já li para vocês. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz, Jó, veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Ô Jó, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus abrisse a boca, você veria como você está errado. O amigo de Jó, irmã Elisângela, já pensou? Ah, Jó, quem dera que Deus falasse e mostrasse para você teus erros, teus pecados. Quem dera que Deus abrisse a boca e mostrasse para você o quanto você está errado. Por quê? Porque eles olham para Jó, vê Jó naquele estado de miséria, de calamidade, de penumbra. Não é verdade, Fernando? Eles olham para Jó naquela situação terrível. E qual é a concepção que eles têm? Um crente não pode passar por isso. Quem serve a Deus fielmente não pode passar por isso. E a gente tem que ter cuidado, porque agora eu vou aplicar para a nossa vida. Nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos cair no mesmo erro. Qual? Crente não fica desempregado. Crente não fica doente. Crente não pega coronavírus. E eu vou mais além. Tem uns crentes que acham que crente não morre. Crente não pode morrer, crente não pode ter uma doença ruim, crente não pode perder o filho, crente não pode ter um acidente de carro, o carro do crente não pode quebrar, porque para o crente tudo tem que dar certo. E eu pergunto para você, é assim que funciona a vida? Eu pergunto, as calamidades vêm sobre a vida do crente? Momentos difíceis vêm sobre a vida do crente? Momentos de infortúnio vêm sobre a vida do crente? Mesmo sendo fiel, mesmo sendo piedoso, mesmo sendo temente, enfrentamos lutas. Quem acredita que crente enfrenta a luta, levanta a mão aí para me conhecer. Meu Deus, graças a Deus por isso. Se o próprio Jesus nos deixou essa palavra, o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende, levanta a tua cabeça. Não vai ser fácil viver neste mundo, disse Jesus. Aflições, interessante que ele não diz aflição, né? Porque se fosse no singular, era uma só, e aí acabou, não temos mais, a cota estava... Não, mas Jesus deixa bem claro, aflições. E interessante que ele não diz a quantidade. Será que as aflições vão vir só até os 30 anos? Ou os 40? Não. Na verdade, enquanto nós tivermos vida, aflições virão, lutas virão, provas virão. Mas tem uma coisa, irmãos. Ele nos deixou uma palavra que estaria conosco todos os dias. Aleluia, quem pode dizer glória a Deus por isso? É por isso que o salmista no Salmo 23, ele vai dar uma declaração linda que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem pode dizer glória a Deus aí? O salmista ali, ele está defendendo a tese de que o crente pode passar. Ele não diz que vai passar. Ainda que eu andasse, ou seja, eu posso passar por este vale da sombra da morte. Ou seja, que é uma figura de linguagem de um momento muito difícil. Mas tem uma coisa, tu estás comigo. Tu não me desampara. Salmo 46 diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Ou na hora da angústia. Então significa dizer que vão ter momentos de angústia, vão ter momentos de dor, vão ter momentos de luta. A Bíblia diz no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Então não tem jeito, haverá momentos de noite na minha vida, de choro, de pranto, de angústia, de dor, de tristeza, mas tem uma coisa, Ele está sempre conosco para nos animar, para nos encorajar, para nos fortalecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Então, nas palavras de Zofar, meu querido irmão que está conosco, nas palavras de Zofar, Deus abandonou Jó, Deus deixou Jó de lado. Mal sabia Zofar que Deus estava com Jó, fortalecendo, encorajando, animando. Quem pode dizer glória a Deus? Então, nas palavras de Zofar, Deus abandonou Jó, só que Deus nunca abandonou Jó. Nunca abandonou, mesmo que a gente não encontre Deus falando com Jó diretamente, mas nós percebemos a presença de Deus fortalecendo Jó, encorajando Jó e animando Jó, ainda que em alguns momentos que nós vamos ver aqui, Jó entra em crise, fica abatido, porque Jó é ser humano. Teve momentos no livro de Jó que Jó chegou a dizer: maldito dia que eu nasci. Não sei nem para que eu nasci, para passar por isso tudo. Só que parece que Jó, no momento da luta, se esquece de tanta bênção que ele recebeu no passado. E a gente também é assim, né? Nos momentos de luta, parece que a gente esquece das coisas boas que Deus já fez, não é verdade? Vamos continuar. Tolos se passando por sábio. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. E agora, Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Abre a tua Bíblia em Jó, capítulo 13, vamos ver a resposta de Jó, Marcos. Olha o que Jó vai falar para os amigos. Jó também não ficou quieto não, você está pensando que Jó ficou quieto? Ficou calado? Não, olha o que diz Jó capítulo 13, vamos ler na Bíblia, que aí vocês identificam melhor. Jó capítulo 13, versículo 4. Vós, porém, sois inventores de mentira. O que vocês estão falando contra mim é mentira, é calúnia, não é verdade. E ele diz assim: vós todos, os três, médicos que não valem nada, ou seja, vieram para me ajudar, vieram para me curar e não valem de nada, não estão me ajudando em nada. Atende lá, Eliseu, na porta para mim, por favor. Não estão me ajudando em nada. Vai lá, Eliseu. Deu para entender? Não estão me ajudando em nada. Vieram para ser médicos, né? Médicos para tratar, para dar aquele apoio, dar aquele auxílio, e acabaram não valendo de nada. Médicos que não valem nada. Ou seja, a ajuda de vocês, eu não tenho recebido nenhum apoio de vocês. Então Jó não fique quieto, Jó vai falar. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos à procura de Deus. Mas eu falarei, abre a tua Bíblia em Jó capítulo 13, versículo 3, olha o que Jó diz: mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Irmã Elisângela, sabe o que Jó fala com os amigos? Podem me acusar, podem me condenar, podem dizer um monte de mentiras sobre mim, eu vou me defender com Deus. Eu vou falar com... Eu não preciso ficar me justificando para vocês, eu não preciso ficar argumentando com vocês acerca da minha piedade. Eu tenho um Deus que cuida de mim, e eu vou falar com Ele, porque é Ele que vela pela minha vida. Eu me defenderei perante Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso. Isso nós precisamos aprender com Jó. O quê? Nos momentos difíceis, nos momentos das críticas, nos momentos dos ataques, nos momentos das palavras contrárias, não discuta. Entrega para Deus, fala com Deus. Ei, nós não precisamos de nos vingar. A Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. Eu devo entregar na mão de Deus. Então, irmãos, fale com Deus. Jó estava dizendo o seguinte: sabe de uma coisa? Vocês estão me caluniando, vocês estão me condenando, vocês mentem a respeito de mim, vocês dizem que eu sou um impenitente pecador, que eu estou passando por isso por causa dos meus pecados. Eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus.
e diante dele eu me defendo, é para ele que eu falo a minha luta. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Então, o amigo de Jó, o Zofar, está condenando Jó, e Jó está dizendo, quem me defende é o Senhor. Quem me defende é Deus. Estão te condenando? Quem te defende é o Senhor. Estão te acusando? Quem te defende é o Senhor. O juiz é Ele. Vamos para o tópico de número 2. A conversão como resposta à aflição. Agora, Elisângela, ele vai ser mais duro ainda. Se não bastasse dizer que Jó estava passando por aquilo ali, por causa de pecado, porque justo não pode passar por aquilo ali, ele vai acusar Jó de não ser convertido. Sabe o que tu precisa, Jó? Se converter. Gente, Jó, não existia homem mais crente do que Jó. E aquele amigo de Jó chega e diz que Jó precisava se converter. Vamos ver isso na nossa revista. Diz assim, nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado, e por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos. Vamos ver isso na nossa Bíblia? Pega para mim Jó, capítulo 11, por favor. Abra sua Bíblia. Jó, capítulo de número 11. Quem achou, diga amém. Você que está nos assistindo. Olha o que diz Jó, capítulo 11, versículo 13. As acusações dos amigos de Jó. Ele vai dizer para Jó assim: se tu preparaste o teu coração. Em outras palavras, Fernanda, Jó, você quer sair dessa? Você quer sair dessa situação que você está passando? Você quer sair desse problemão que você vive? Tem uma coisa, versículo 13. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Ou seja, se rende a ele. Espera aí, Jó se render a Deus? Jó já era crente piedoso. Jó era crente fiel, gente. Jó era temente a Deus. Ele diz assim no versículo 14: se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, Jó. Versículo 15: porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Ô Jó, só tem um jeito para você, meu filho. Só tem uma saída para você. Qual, Zofar? Se converte. Confessa teus pecados, reconhece o teu erro, volta para Deus. Eu pergunto, Zofar estava correto? Jó deixou de ser crente? Jó se desviou? Porque para Zofar, quando alguém está enfrentando luta, prova, é sinônimo de que alguém está longe de Deus. Eu pergunto, gente, Zofar tem um conceito, que o ímpio sofre e o justo não sofre. Eu pergunto se é verdade. Só o ímpio sofre. O ímpio, toda a riqueza dele, ele vai perder. Zofar tem esse conceito. Se tu perdeu tudo que tu tinha, é porque tu está em pecado. Porque Deus não deixa o pecador prosperar. Eu pergunto para você, o ímpio prospera materialmente? O ímpio tem dinheiro? Não, só crente que tem dinheiro. Gente, a maior parte das pessoas ricas do mundo, materialmente falando, não são crentes. Os grandes empresários do mundo não são crentes. Os grandes banqueiros do mundo não são crentes. As pessoas mais ricas desse mundo, materialmente falando, financeiramente falando, não são evangélicos, não são tementes a Deus. Mas para Zofar, só o crente prospera. O ímpio não. Um dia Deus vai tomar tudo do ímpio e o ímpio vai morrer pobre. Eu pergunto para você, tem rico que perde tudo e morre pobre? Sim, mas tem rico que vai morrer rico. O cara vai morrer cheio de grana. O cara vai morrer morando num palácio. Porque nem sempre a justiça de Deus é eficaz
nesse plano. A justiça de Deus, ela é eficaz, mas ela é atemporal. Ou seja, muita coisa que a gente faz nessa terra, a gente não paga aqui. Já viram aquele ditado popular que alguém diz assim, o inferno é aqui mesmo? Ah, não é não, não é não. Não é não, o inferno não é aqui. Existe um lugar aonde Deus chama de inferno, um lugar de condenação. E não é na terra, o planeta Terra não é um inferno. Muita gente que não teme a Deus, que não é crente, que não é servo de Deus, que não é nem um pouco piedoso, muito pelo contrário, chega a ser ateu, diz que Deus nem existe, é rico, tem dinheiro, mora numa casa boa, anda num carro confortável, tem um grande emprego, e alguém pode dizer, mas como é que pode isso? E o crente piedoso, às vezes, mora numa casinha simples, não tem um veículo, vive de um salário, às vezes, mínimo. E alguém pode dizer, mas como é que pode? Não era para ser o contrário. Quem teme a Deus não tinha que ter tudo do bom e do melhor, não tinha que comer do bom e do melhor. E tem alguém que tem essas crises e começa a ouvir algumas mensagens de algumas igrejas, diz, não, mas eu sou filho do rei, eu não aceito esta casa, eu não aceito este carro, eu não aceito, isso é maldição. Eu quero melhor, eu serei cabeça e não cauda, eu quero ser próspero, eu não quero ser empregado, eu quero ser patrão. Aí vai para uma igreja dessas que tem uma mensagem dessa, acaba sendo influenciado, dá todo o dinheiro que tem e sai de lá pobre, mais pobre do que entrou. Exatamente, porque Deus não vê riqueza como um homem vê riqueza. Eu vou mostrar para você, Fernanda. A Fernanda falou algo interessante, irmã Jacira, que Deus não vê riqueza como o homem vê, nem pobreza como o homem vê. Isso fica muito claro aqui em Apocalipse. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Deixa de abrir não. Vou mostrar para você que Deus não vê riqueza como o homem vê. Vou mostrar para vocês. Apocalipse. Abra a sua Bíblia. Apocalipse. Capítulo de número 2, quem achou, diga amém. É o último livro, é fácil, né? Versículo de número 9, diz assim, eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Meu Deus do céu, que é isso? Aos olhos humanos, a igreja de Esmirna, Eliseu, era pobre, materialmente. Deus olha do céu e vê uma igreja rica. Em contrapartida, continue aí por favor, em contrapartida, vamos ver, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 17, olha o que diz o texto de Apocalipse 3,17, como dizes, o que a igreja dizia? Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A igreja que se dizia rica, aos olhos de Deus era pobre, e a igreja que se considerava pobre, aos olhos de Deus era rica, porque Deus não vê pobreza e riqueza como nós vemos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Nós olhamos para a riqueza e pobreza só no conceito material, como sofá. Se tem dinheiro é sinônimo da bênção de Deus. Alguém chega com um carro novo, a gente diz, meu Deus, como Deus está abençoando. Eu pergunto, será que é Deus? Porque a gente tem aquele conceito de que riqueza material é sinônimo de bênção divina. A gente precisa ter cuidado. Pedro e João entrando no templo na hora da oração, disse para o que ele disse para aquele pedinte? Não tenho prata nem ouro. Eles não estavam mentindo, eles realmente não tinham. Mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus. Levante e anda. Eu tenho algo melhor do que a prata e ouro. Aleluia. Então a gente precisa ter cuidado com esse conceito materialista de olhar as bênçãos de Deus como coisas temporais.
Jesus mesmo deixa a palavra dizendo que as coisas temporais, as riquezas dessa terra, que a gente tem que, as verdadeiras riquezas, são acumuladas no céu, onde a traça e a ferrugem não corrompe, não consome. Então a gente precisa ter muito cuidado. Paulo escreve a Timóteo e diz, porque os que querem ser ricos caem em muitos laços e tentações. Não é isso que Paulo escreve a Timóteo? Cuidado, Timóteo, porque aqueles que querem ser ricos caem em muitas tentações. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque Zofar tem uma visão materialista de Deus. Zofar tem uma visão materialista das bênçãos de Deus, achando que quem tem dinheiro, quem está com dinheiro, está bem com Deus. Quem está sem dinheiro, está mal com Deus. Quem está com saúde perfeita, está bem com Deus. Quem está com a saúde debilitada, está mal com Deus. Quem mora num palácio, está bem com Deus. Quem mora numa casa simples, está mal com Deus. Quem tem um carro abençoado, está bem com Deus. Quem tem um carro velho, está mal com Deus. Eu pergunto, essa teologia é correta? Sim ou não? Às vezes o que está com um carrinho simples, velhinho, desgastado pelo tempo, tem uma vida muito mais piedosa do que aquele crente que está com um carrão. Às vezes aquele que está com uma roupinha simples, abatida pelo tempo, que comprou num bazar, tem uma vida muito mais piedosa do que aquele crente que está vestindo um lindo terno importado. A gente precisa ter muito cuidado com a teologia de Zofar, de achar que as bênçãos materiais são sinônimo do favor de Deus. Está dando para entender? Os irmãos estão compreendendo? Quem está no Facebook está nos entendendo? Os irmãos que estão aqui? Então vamos continuar aqui na nossa revista, vamos voltar lá em Jó. Deixa eu abrir minha Bíblia e deixar aqui aberta em Jó, porque nós estamos estudando sobre... E aí, às vezes, a gente encontra por aí, né, Eliseu, alguns Zofar por aí, né? Vai que a gente encontra alguns Zofar aí dizendo, você está por isso, rapaz, você tem que buscar Deus, você está passando por isso, você tem que se humilhar diante de Deus, achando que é porque você não participou da campanha da fogueira santa, é por isso que tua vida financeira não muda, porque você está dando pouco para Deus, você tem que dar mais para o Senhor, você tem que fazer um desafio com Deus, você tem que determinar para Deus. Você não pode aceitar essa condição. Você não pode aceitar essa situação miserável. Você é filho do rei. Aí isso faz uma lavagem cerebral na pessoa. A pessoa começa a pensar, meu Deus, eu sou filho do rei. Realmente eu sou filho do rei, eu não posso andar. Só que o rei nasceu numa manjedoura. Só que o rei nasceu numa comunidade simples em Nazaré. Cresceu numa comunidade não tinha onde reclinar a cabeça, nenhuma coroa de ouro foi colocada na fronte dele, apenas uma de espinhos. Até o túmulo foi emprestado, o jumento que ele entra na cidade era emprestado. A gente precisa entender, a casa que ele celebrou a última Páscoa era emprestado, tudo era emprestado. O dono de todas as coisas era uma pessoa simples, não viveu em palácio. A plataforma, o púlpito dele, às vezes era um barquinho, às vezes era o topo do monte. Às vezes sentia fome e comia os frutos que encontrava na beira da estrada. Certa feita foi tirar figo de uma figueira, não tinha, amaldiçoou a figueira, para mostrar para o discípulo o poder da palavra. Comia frutas verdes da estrada. Um dia alguém quis segui-lo, achando que seguir um mestre era uma grande coisa. Ele disse, meu filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Até as raposas têm covis e eu não tenho onde reclinar a cabeça. É melhor seguir a raposa que tem uma casinha para descansar. Eu não tenho, meu filho. Não adianta você querer me seguir por causa de questões materiais. Um dia um irmão chegou para ele, Senhor, fala com meu irmão para dividir a herança. Quem foi que me colocou por juiz entre vocês? Eu não tenho nada a ver com essa situação de vocês. Resolve isso aí. Vocês estão muito preocupados com as coisas terrenas, temporais, materiais. Eu não tenho nada a ver com essas brigas de vocês. Resolvam vocês aí.
Mas nós transformamos Jesus. Eu lembro quando ele entrou no templo, né, que ele viu os mercadores ali, Marcos, vendendo e comprando dentro do templo, fazendo do sacrifício um mercado de vendas, e aí ele entra dentro daquele, e não façais da casa de meu pai covil de salteadores. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa teologia de Zofar, essa teologia que diz que o homem que anda com Deus só vai ter vitória, que a mulher que anda com Deus vai ser só bênção, nunca vai ter problema, nunca vai ter enfermidade, nunca vai ter miséria, a sua mesa vai ser sempre farta. Mas vamos ver o que Paulo diz? Abre a tua Bíblia em Filipenses, abre aí em Filipenses, não sei se os irmãos estão entendendo, eu estou fazendo um link com o Novo Testamento, para abrir nosso entendimento. Filipenses, abre a sua Bíblia aí, tem um texto muito interessante em Filipenses, você que está na internet nos assistindo aí, abre em Filipenses capítulo de número 4, olha o que diz o texto, versículo 13, diz assim, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, vamos ler todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, mas esse versículo é lindo demais. Eu posso todas as coisas. Aí tem gente que, eu posso ir lá e comprar um carro 0 quilômetro, porque Deus vai quitar essa dívida. Eu posso todas as coisas. Mas será que é isso que o texto quer dizer? Vamos ver. Olha o que Paulo vai dizer então. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Aquele mata a teologia de Zofar, ele diz uma coisa, rapaz, eu aprendi com Deus a viver na abundância, ou viver na escassez, eu sei passar por momentos de prosperidade, eu sei lidar com momentos de prosperidade, ou com a falta da prosperidade financeiramente falando. Paulo diz, eu já aprendi a contentar-me com o que tem. Sabe por quê? Eu posso tudo isso naquele que me fortalece. Ele me fortalece, ele me ajuda. No tempo da bonança ele está comigo, mas na escassez também ele está comigo. Quando eu estou com muita comida, ele está comigo. Mas quando a comida não é tão abundante assim, ele também está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, isso não é muito pregado, né? Não é muito motivador para alguém ouvir e dizer, nossa, eu estou saindo da igreja cheio de fé. Mas é a doutrina de Zofar. Será que é possível negociar com Deus? Porque, Juan, sabe o que Zofar vai falar? Zofar vai dar uma dica para Jó. Negocia com Deus. Negocia com Deus, que Deus vai mudar a tua situação. Olha o que diz nossa revista. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade, em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Negociar. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. As bênçãos de Deus não são negociáveis. Tipo, eu para receber a bênção de Deus, eu tenho que dar alguma coisa. Não. Tudo que recebemos de Deus vem por graça. Nós não merecemos nada. Se Deus achou por bem nos abençoar com alguma coisa, foi por graça. Não foi porque nós merecemos. Não adianta querer negociar com Deus. Senhor, eu vou te dar 100 para ganhar 200. Eu vou te dar 200 para ganhar 1000. Não, com Deus não tem negócio. A gente não oferta no intuito de barganhar com Deus suas bênçãos. Nós ofertamos por amor à obra de Deus. Nós ofertamos por devoção à obra de Deus. E automaticamente, quando a gente faz isso por devoção, Deus nos abençoa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. As coisas de Deus não são negociáveis. Não adianta querer negociar, né, Eliseu, com Deus. Entendeu? Olha só, e tem uns irmãos que vão até, eu vou jejuar 7 dias, Senhor, 7 dias. Se dentro de 7 dias o Senhor não me atender, eu deixo de ser crente.
Você sabia que tem gente assim, Elisângela? Sabe o que Deus vai dizer para essa pessoa? Então deixe de ser crente. Deus não negocia as suas bênçãos. Deus não vai fazer por pressão. Quem somos nós para pressionar Deus? E tem algumas campanhas, aí eu fico com medo dessas campanhas que se fazem em alguns locais, né? As campanhas e tal, 7 quinta-feira. E se Deus não der a vitória para você, alguns pastores chegam a defender, né? Alguns, não digo pastores, eu digo alguns que se dizem pastores, né? Defendem, olha, se Deus não fizer em 7 quinta-feira, eu rasgo a minha Bíblia. Eu não rasgo a minha. Eu rasgo a minha Bíblia, se Deus não fizer. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus é soberano. Ele faz se Ele quiser fazer. Não adianta a gente querer impor para Deus. Não adianta que a gente querer colocar Deus na parede. Não adianta a gente querer determinar algo para Deus. A última palavra é dEle. Ele é soberano. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. O amigo de Jó incentiva Jó a querer determinar para Deus, a querer negociar com Deus a mudança da vida de Jó. E Jó estava bem com Deus, Jó estava andando com Deus, Jó estava vivendo no temor de Deus e passando por tudo aquilo ali. A gente precisa ter muito cuidado. Vamos continuar aqui. A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Vamos abrir a nossa Bíblia para a gente ver isso em Jó? Abra a sua Bíblia em Jó. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia em Jó, hein? Abre a sua Bíblia em Jó. Tem gente que gosta desse texto e eu vou ler com você. Jó, capítulo... A Bíblia em Jó? Sim? Capítulo 14 de Jó. Deixa de abrir não, que eu vou falar algo muito interessante para você. Jó está em crise. Alguém aqui já passou por um momento de crise diante da luta? Já passou por um momento de crise diante de uma luta, de uma prova, de uma dificuldade? Você entrou em crise, você chorou, você disse, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para essa situação. Alguém já passou por isso? Alguém já enfrentou isso? Olha o que diz Jó capítulo 14. Abra a sua Bíblia. Olha o versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Agora deixa eu fazer uma exegese. Jó não tinha em mente aqui, e muita gente usa esse texto dizendo que Jó estava se referindo à esperança dele. Não. Jó estava dizendo assim, uma árvore tem mais esperança do que eu. Se eu morrer, como tornarei-me a viver? A árvore pode morrer e tornar a viver. Eu não. Olha o diz versículo 15. Capítulo 14, versículo 10. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então onde está Fernando? Sabe o que Jó estava dizendo? Eu olho para a árvore tem mais esperança do que eu. Porque se cortarem a árvore e a água começar a brotar nela, regar ela, e ela tiver contato com o solo, brotos surgirão, e aquela árvore vai voltar a nascer, a germinar, a produzir. Agora, se eu morrer, não tem mais jeito para mim, não tem como voltar dos mortos. Jó está em crise. Jó olha para a árvore e diz, até uma árvore é melhor do que eu. Jó está passando por um momento de luta, de crise. Jó está enfrentando, irmã Jacira, crise. Jó está abatido. Jó está angustiado. E eu queria dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã e você que me assiste. Nós que somos crentes não estamos blindados. Nós passamos por momentos difíceis, que parece que não tem jeito, que parece que não tem saída, que você olha para um lado e olha para o outro e diz, não tem jeito. E Deus faz com que haja jeito. Eu quero dizer uma coisa para você que entrou aqui nessa manhã e você que me assiste. Jó achava que não tinha mais jeito. Jó disse, até uma árvore tem mais esperança do que eu. Mas Jó não imaginava que Deus estava traçando um plano para mudar a história de Jó. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí.
Aleluia. Então, às vezes, na crise, a gente não vê saída, Lorena. Na hora da luta, a gente não consegue ver saída, não consegue ver escape, Beto. A gente fica, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser dessa situação? Como vou sair? Mas Deus tem a resposta. Deus tem a direção. Deus abre porta onde não tem porta. Deus dá a última palavra. Não é o médico que dá. Às vezes o médico dá um laudo e aquele laudo te derruba. Você olha, você ouve uma palavra do médico, o médico diz, não tem jeito. Mas a última palavra vem de Deus, vem do Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Então para Jó, não tinha jeito. Para Jó, não havia saída. Olha o que diz Jó 14:14. Abra sua Bíblia em Jó 14:14. Diz assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Jó está angustiado, diz, se eu morrer, não tem mais jeito. Jó estava vendo a morte de perto. Eu já vi alguns casos, não sei se vocês já viram, de pessoas que enfrentaram a morte de perto. Que ficaram entre a vida e a morte, e alguém que olhasse e disse, para esse aí não tem mais jeito. Para essa aí, não tem mais jeito. Os amigos de Jó olhar para Jó, Jó, se você não se arrepender, se você não confessar, se você não buscar Deus, não tem mais jeito para você. Mas, irmã Jacira, o Deus que dá jeito, quando não tem mais jeito, estava com Jó. E talvez um dia nós podemos enfrentar uma situação de dizer, meu Deus, será que tem jeito? Tem. Para Deus tem. Para Deus, Deus é poderoso para dar jeito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Para a gente finalizar o estudo de hoje, último tópico da nossa lição, lição de número 3. Deus julga e castiga os pecadores. Será, Eliseu, que realmente todos os ímpios, as pessoas que são ímpias, que não são crentes, que não são servos de Deus, são castigadas por Deus? Na opinião de vocês, eu quero saber de vocês. Será que realmente Deus castiga todos os ímpios aqui nessa esfera terrena? O que você acha? A Bíblia diz que Deus castiga quem ama. Corrige, né? A quem ama, castiga quem ama, açoita qualquer que recebe por filho, está lá em Hebreus, a correção de Deus, né? E às vezes o ímpio vive uma vida bem-sucedida financeiramente, abastada, viaja pelo mundo, tem dinheiro, e a gente entra em crise, como Asaf no Salmo 73, ao olhar a prosperidade do ímpio, Asaf entrou em crise e disse, como é que pode? Alguém aqui já entrou em crise? De olhar para um ímpio sem Deus e falar, como é que pode? Como é que ele tem essa casa e eu que sou servo de Deus não tenho? Como é que ele tem esse carro e eu não tenho? Como é que ele conseguiu essa vaga na empresa e eu que sou crente, temente a Deus, não consegui a vaga? Perdi a vaga no concurso para um ímpio. Ah, Deus, eu não aceito isso. Não aceito isso, sabe por quê? Porque eu sou teu servo, eu orei, ele não orou, eu busquei, ele não buscou, eu jejuei, ele não jejuou, por que ele conseguiu e eu não? Alguém já entrou em crise aqui? Achando que Deus tinha que te recompensar, porque você é crente, mas a porta não se abriu para você e abriu para alguém que não é crente, e aí você entrou em crise. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus. Tem gente que entra em crise. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus, sabe por quê? Porque não aceito isso. A gente tem que entender que a vontade de Deus não vai ser a nossa. Que nem sempre o nosso querer é o querer de Deus. Nem sempre o que a gente pensa que é bom para a nossa vida, vai ser realmente bom para a nossa vida. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. E às vezes a gente quer interferir nas escolhas de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar, está no capítulo 20 de Jó. Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo. Vamos ver isso em Jó? Abre em Jó capítulo 20, versículo 5. Jó 20, versículo
5. Vamos ver, Marcos, se Jó estava certo. Olha o que Zofar vai falar para Jó. Vamos ver o que Zofar vai falar com Jó. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Zofar vai dizer: Jó, é melhor você confessar seus pecados, se arrepender. Sabe por quê? Porque toda a riqueza que tu tinha, você perdeu, porque quem vive no pecado não fica muito tempo com riquezas. Deus foi misericordioso, esperando você se arrepender. Você não se arrependeu, Deus tirou tudo de você. Porque para Zofar, o ímpio pecador perde tudo que tem nessa vida. Será que isso é verdade? Vamos abrir a Bíblia, vamos ver se isso é verdade. Abre a Bíblia para mim, por favor, em Lucas. Ninguém deixe de abrir, não. Lucas capítulo 12. Diz assim. Abre a tua Bíblia em Lucas 12. Quem achou, diga amém. Acompanha comigo Lucas 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Percebe que ele quer Jesus, para Jesus intermediar numa situação financeira. Ele quer que Jesus intervenha em favor dele, para que o irmão divida a herança com ele. Aí Jesus diz assim, mas Jesus lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Que palavra dura, hein? E disse-lhes, acautelai-vos, tenham cuidado, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco. Quem Deus chama de louco? O rico, louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O rico ou morreu pobre? Morreu rico, prosperando, os negócios em alta, e Deus chama ele de louco. Esta noite a tua alma vai ser levada, e o que você preparou para a tua alma? Você só pensou nas coisas terrenas? Então percebe que esse homem aqui prosperava. Ele não tinha Deus, e mesmo assim prosperava. Os negócios estavam indo de vento em popa, sem Deus. Mas tem uma coisa, quando a alma foi levada, o que ele preparou para a alma? Eu pergunto, ele levou a riqueza? Ele levou a casa? Levou o carro? Levou os bens materiais? Conta-se a história que o grande cantor norte-americano, Frank Sinatra, se eu não estou equivocado, Frank Sinatra, milionário, homem que ganhou muito dinheiro, conta-se que ele fez um último pedido. No dia da sua morte, ele pediu para que não se esquecessem de colocar no caixão uma caixa de fósforo e um maço de cigarros. E eu sinto informar que nem isto que foi colocado no caixão dele, ele levou. Porque para onde ele foi, se morreu sem Cristo,
está condenado. Nem um maço de cigarros, nem uma caixa de fósforos, nem a própria roupa do corpo é possível levar. Por isso que enquanto nós estivermos nessa terra, nós devemos acumular riquezas aonde a traça e a ferrugem não corrói, não consome. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque tudo que conquistarmos nessa terra ficará. Vamos continuar? Então a gente precisa entender que na teologia Fernandes de Zophar, o ímpio é castigado, o ímpio vai perder tudo, e ele estava equivocado. Nem sempre, nem sempre, nem sempre. Há momentos que sim, mas há momentos que não, então nem sempre. Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Alguém pode dizer o seguinte, Elisângela: rapaz, como é que pode? Fulano de tal era crente fiel, morreu tão jovem. E aquele fulano que não é crente, está vivo. Pastor, como é que pode? Deus leva o crente fiel, ele morre, houve um acidente, o crente morreu e o ímpio sobreviveu. Isso é claro. Deus está dando uma oportunidade para o ímpio. O crente está salvo, está em Deus, está guardado no Senhor. E o ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, das vezes, Deus conserva o ímpio para que ele tenha mais oportunidade de receber Jesus. Por que aquela mulher ímpia, tão profana, imoral, desbocada, viveu 90 anos? Porque Deus deu 90 anos para ela se converter. É longanimidade de Deus. Deus conserva em vida o ímpio para que ele se converta, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. É por isso. É por isso. É por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E às vezes Deus permite que o ímpio tenha mais idade. E Deus vai conservando. Para quê? Para que ele tenha oportunidade. E a gente não entende muito bem, né, Lorena? A gente diz, meu Deus, como pode fulano de tal crente morreu tão cedo? E aquela tribulação não morre. Aquela praga não morre, meu Deus do céu. Alguém vai dizer, a praga não morre, rapaz. Coisa ruim fica na terra e coisa boa vai embora. Mas por que coisa ruim fica? Porque Deus está dando tempo, Deus está sendo misericordioso, Deus está aguardando que ele tenha uma oportunidade a mais de se converter. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Alguém diz assim, Deus tem prazer. Deus não tem. Gente, Deus é tão bom para o ímpio. Deus é tão bom para o ímpio que Deus abençoa o ímpio. Pastor, Deus abençoa o ímpio. Quem acredita que Deus abençoa o ímpio? Levanta a mão. Vamos ver isso em Mateus capítulo 5? Vou mostrar para você que Deus é tão bom que ele abençoa o ímpio. Espera aí, não, mas eu não acredito que Deus abençoa o ímpio. Abençoa, gente. Mateus capítulo 5, versículo de número 45. Olha o que diz o texto. Vamos ler o versículo 44 e 45, todos juntos? Vamos ler numa só voz? 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus abençoa o ímpio, gente. O sol e a chuva são bênção de Deus. Sem eles não existiria vida. Deixa eu falar. Se Deus punisse os ímpios com a morte, a maior parte de nós não estaria aqui, gente. Nós vivíamos no pecado, estávamos perdidos. Deus foi tão bom conosco.
Deus foi tão misericordioso. E agora tem uns crentes com senso de justiça, orando para Deus matar fulano. O vizinho que é isso, não se converte, mata Deus, leva. Ei, esse espírito não é o santo. O Espírito Santo quer salvar, quer libertar, quer transformar, quer resgatar. Por mais terrível que seja o ser humano, Deus quer salvar ele. Nós que temos um senso de justiça, Deus não. Nós que queremos, fulano merece a morte. A gente olha para um caso de estupro e a gente olha para aquele caso e diz, tinha que ter pena de morte, fulano não merece viver. E aí Deus diz, eu quero salvar esta pessoa. E a gente vê, não é possível, eu não acredito que Deus queira salvar esta pessoa tão má, que destruiu uma família, que acabou com uma casa, e Deus quer salvar. O pecador naquela cruz, aquele ladrão malfeitor, certamente aquele homem fez maldades para ser condenado à morte. Aquele homem deve ter feito atrocidades, e ele está na cruz, e na cruz ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Jesus olha para ele e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus, como Deus dá salvação para alguém. Se não for por amor. Lembra desse hino, Thelma? O amor de Deus é algo que nos constrange. Zofar não entende muito bem disso e acha que Deus é um Deus punitivo, vingativo, de justiça. O Deus que pune o pecador, que mata o pecador, que coloca o pecador no leito, que faz o pecador perder tudo. Aí Jó diz, não, Deus que eu sirvo não é assim. Deus que eu sirvo não é assim. Oh, aleluia, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Oh, aleluia. Para a gente encerrar, já estou terminando aqui os minutinhos que me restam. A verdade vem à tona, Fernanda. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Eu vou ler um texto com vocês, Lucas 16, abra sua Bíblia aí, por favor. Já estou finalizando, mas eu queria que nós lêssemos esse texto. Lucas 16, abra sua Bíblia em Lucas 16. Lucas 16, a partir do versículo 19. Quem achou, diga amém. Diz assim, ora, havia um homem rico, um homem o quê? Rico. E vestia-se de quê? De púrpura, que era uma roupa caríssima, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de maneira o quê? Regalada, e esplendidamente. Pensa em alguém bem sucedido, financeiramente. Elisângela, milionário. Lorena, milionário. Lucas 16, 19. Havia também, irmã Lorena, um certo mendigo, chamado Lázaro. Lázaro, no hebraico, significa, Deus é o meu socorro. Havia um Lázaro, certamente era crente, porque o nome dele identifica-o como crente, que jazia cheio de chagas à porta daquele, ou seja, enquanto o outro é rico, bem sucedido, mora num palácio, comida boa, roupa boa, o crente fiel, pobre, miserável, cheio de feridas no corpo, porque não tem dinheiro para se tratar, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. O único alívio que ele tinha para os seus ferimentos, eram os cachorros que lambiam as chagas dele, que certamente traziam algum tipo de alívio para a dor dele. Versículo 22, aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha a diferença. O mendigo morreu, foi levado pelos anjos. Morreu também o rico. Só que o rico não foi levado por anjo, não. Foi sepultado. Desceu para o Hades. E lá no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos. O rico está em quê? Em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha com quem que Lázaro está, o mendigo. Com Abraão, rapaz. Ele está com Abraão. No lugar
maravilhoso, é o seio de Abraão, o paraíso onde os crentes descansavam na antiga aliança. Enquanto o rico que morreu na riqueza está agora na desgraça, o pobre crente fiel, que temente a Deus, que mesmo na pobreza não se desviou, não se deixou levar pelo mal, manteve-se em fidelidade, agora ele está no céu de glória. Não é por causa da riqueza que ele está no inferno, e nem por causa da pobreza que o outro está no céu, mas por causa do caráter, da fidelidade. Enquanto um vivia esplendidamente sem Deus, o outro vivia na pobreza, mas com Deus. É essa a diferença. Quando deixarmos essa terra e descermos a sepultura, a diferença vai ser se nós vivermos aqui nesta terra com Deus ou sem Deus, na riqueza ou na pobreza. Eu tenho que estar com Deus e você tem que estar com Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Fica de pé, Gabriela, me ajude aí. Fique de pé para a gente orar. Prepara lá os jovens lá. É por isso que enquanto você está de pé para esticar as pernas aí, eu vou ler o último texto, Fernando. É muito texto da Bíblia, né? 1 Timóteo, não deixe de abrir não. Marque esse na tua Bíblia. 1 Timóteo 5. A gente precisa ter muito cuidado. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu dar um alerta à igreja. Nem sempre o fato das coisas darem certo significa que Deus está conosco. E nem sempre o fato das coisas darem errado significa que Deus nos abandonou. Nem sempre o fato de estarmos com dinheiro significa que Deus está conosco. E nem sempre o fato de estarmos sem dinheiro significa que Deus nos abandonou. Precisamos ter muito cuidado. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Depois nós estaremos orando. Versículo 24. Eu encerro para a gente orar. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, ou seja, antes do juízo final. Os pecados de algumas pessoas vão ser manifestos, aqui nessa terra, vão ser expostos. Agora, em alguns, manifestam-se depois. Não vai ser aqui não. Pô, mas fulano roubou. A justiça não pegou, a Polícia Federal não pegou, morreu rico. Tá, mas a justiça divina vai pegar ele. Não foi nessa terra não, mas na eternidade. Um dia, Juan, todos os homens hão de acertar as contas com Deus, para receber de Deus a sentença final. Um dia nós iremos acertar as contas com Deus, e o julgamento vai começar, sabe aonde? Na casa de Deus. É aqui que vai começar. O grande trono branco não é para nós, não é para a igreja. É para aqueles que morreram e já estão aguardando a sentença lá no inferno. Eles vão ser chamados à sala de audiência e vão ouvir do Deus vivo: apartai-vos de mim, porque não te conheço. E dali eles sairão não mais para o inferno, para um tormento pior, o lago de fogo. E quem vai estar? O diabo, os demônios e o anticristo. Já vão estar no lago. As pessoas que morreram sem Deus, que morreram sem salvação, que acharam que podiam se livrar da justiça de Deus, um dia estarão diante do trono de Deus. Um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, diante do trono, vão chamar Adolfo Hitler, os grandes governantes do mundo, os ímpios. Ele vai estar diante de Jesus, e diante do Cristo de Deus, ele vai ter que se dobrar e ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque não te conheço. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
ali, naquele grande dia. E a igreja e os salvos que morreram com Cristo no céu, celebrando, em festa, enquanto a sala do trono está fechada, se ouve gemidos, gritos de pavor, de angústia, de desespero, no céu de glória, a igreja de Jesus está em alegria, está glorificando, está exaltando. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, irmão. E alguém pode dizer: Senhor, agora eu quero te aceitar, agora eu reconheço Jesus, eu não acreditava, mas agora eu estou vendo. Agora é tarde, agora é tarde. Você teve a minha palavra, os meus servos pregaram para ti a minha palavra, você teve chance enquanto estava na terra, agora é tarde, é tarde, é tarde. Então, que em nome de Jesus, nós vamos orar, para que Deus nos fortaleça, para que mesmo que enfrentemos lutas, provas, aflições, angústia, irmã Elisângela, se prepare para orar, nós permaneçamos fiéis ao Deus, na luta, na prova, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, a porta aberta ou fechada, tempo bom ou tempo de ruim, chovendo ou com tempo bom, na tempestade ou na bonança, servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus, com carne no prato ou sem carne no prato, com muita comida ou com pouca comida, na luta ou na alegria, servindo a Deus, servindo a Deus. Aponte a mão para alguém de servindo a Deus, servindo a Deus. Vem orar, irmã Elisângela, passa o microfone para a irmã Elisângela orar. Enquanto isso, os jovens podem vir para cá em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, tão maravilhosa que nós fomos alimentados nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque no final de tudo nós sabemos, Pai, que, Senhor, o estar contigo faz a diferença em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós fomos alcançados pela Tua graça, não é pelo que nós temos, não é pelo que nós merecemos, mas é pelo Teu amor, é pela Tua graça e pelo Teu perdão. Nos ajude, Senhor, a permanecer até o fim, Senhor, que essa história, Senhor, hoje, Senhor, que nós, ó Pai, ouvimos na vida de Jó, Pai, possa, Senhor, ó Deus, estar, Senhor, martelando aos nossos corações e fazendo diferença, que nós possamos, ó Pai, amar o Senhor, sermos fiéis igual a Jó, Pai, para chegar, Senhor, até naquele grande dia, ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado. Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo Teu perdão e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. De estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam: e a vitória é nossa. Que Deus abençoe a todos. Tenham um dia abençoado e até mais tarde, em nome de Jesus.